Do terceiro ano, continuando a nossa aula de quarta-feira, dia 26 de maio, nós já falamos sobre ciências, sobre a diversidade dos animais e agora nós vamos continuar falando sobre sociedade e as paisagens. Nós vamos fazer das páginas 20 a 23 do livro de Geografia. Então vamos lá. As sociedades constroem as paisagens. Então, somente uma das sombras a seguir corresponde à primeira palafita, construção típica à beira dos rios, adaptados aos períodos de inundação. Qual é a sombra verdadeira? Marque com um X. Então, nós já falamos sobre os diversos tipos de paisagens, de casas, de moradias, já vimos casas sobre as palafitas, que são construídas perto dos rios, porque daí tem o período de chuva, tem inundação. Então, esse é um recurso, né, feito para que as casas fiquem seguras no período, né, de chuva e que o rio, com essa questão do aumento do nível de água, vai aumentar, né? E aí, para que as casas fiquem seguras. Observem com bastante atenção e marquem um X na sombra verdadeira. E você já viu construções como essas? Onde? Então, se você não viu pessoalmente, você pode ter visto nos rios, nos filmes, me conte como foi. Qual foi a solução encontrada por moradores de áreas sujeitas a inundações para que as casas não sejam alagadas? Vocês já viram aqui, eu acabei de falar o que foi feito, então prestem atenção. Que outra sugestão vocês acham que dá para fazer? Você conhece outros exemplos de construções que foram adequadas às características do lugar em que se encontram? E dê exemplos. Bom, tem lugares frios onde cai neve. Como será que é o telhado das casas, né? Você acha que dá para ser um telhado retinho? Ou ele tem que ser mais inclinado? Se um terreno não está nivelado, né, ele está cheio de altos e baixos, o que as pessoas fazem para que possam construir nesse terreno? Né? Então, pensem aí e respondam essa atividade. Diferentes sociedades, diferentes paisagens. Então, por meio do trabalho, o ser humano modifica a paisagem, ou seja, cada tipo de atividade econômica cria uma paisagem. Da mesma forma, cada sociedade imprime na paisagem sua história, seus valores e sua cultura. A paisagem revela a realidade de um espaço num dado momento, mostrando o modo de vida das pessoas, a relação entre elas e delas com a natureza. A paisagem ao lado revela como os japoneses valorizam o aspecto natural e preservam a história e a cultura, conservando antigos templos e castelos. Então, vocês podem observar aqui as construções. E aqui embaixo, olha só, já mostra a cidade de Amsterdã, na Holanda, que é cortada por canais, tem toda essa água aqui. Então, os habitantes aproveitam esses canais para morar em casas-barcos. Então, cada lugar tem a sua característica e as pessoas fazem adaptações. Então, dependendo da sociedade, eles vão ter diferentes paisagens. As paisagens também expressam por meio de suas construções e de como o ser humano ocupa o espaço, as desigualdades sociais de um lugar. Observe a imagem. Aqui, olha, nós temos um prédio luxuoso, com sacada, que tem até piscina. E ao lado, bem próximo, tem uma comunidade com pessoas com um padrão de vida inferior, condições econômicas diferentes. Então, as pessoas não têm a mesma qualidade de vida, as mesmas condições, as mesmas oportunidades. E isso nós podemos observar também aqui na nossa cidade. Quando nós saímos, nós observamos vários tipos de construções, até mesmo luxuosas, temos condomínios aqui na nossa cidade, mas que às vezes, bem próximo aos muros gigantes desses condomínios, tem comunidades carentes, casas mais simples, pessoas, inclusive até morando em barracos, pessoas morando na rua, pessoas que vêm de outro país buscando refúgio aqui para que tenham uma vida melhor. Né? Então, nós percebemos várias situações. A paisagem também pode registrar diferentes momentos de uma mesma sociedade. Na fotografia a seguir, podemos perceber que as construções antigas estão ao lado de construções modernas.
Então, aqui tem várias perguntinhas para você responder. Que diferenças você observa nas paisagens das fotografias? Você já viu paisagens como essas? Quais são as semelhanças e as diferenças dessas paisagens em relação às do lugar em que você vive? Bom, aqui nós temos o Teatro da Paz, né, que está sendo conservado as suas características do período da sua construção, e ao redor nós percebemos prédios, né, que são construções mais modernas. Então agora nós vamos fazer uma atividade aí na página 23, mas você vai lá no final do seu livro, na página 153, para recortar os encartes, tá? Vocês vão recortar os desenhos para colar aqui. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Então, lá na página 153, vocês vão encontrar essas 4 fotografias. E vocês vão localizar na página 23, tem escrito o que cada uma deve representar. Então, olha só. Qual paisagem que destaca o aspecto histórico de uma sociedade? Você vai colar aqui. Paisagem que destaca o aspecto cultural de uma sociedade. Paisagem que destaca a desigualdade social de uma sociedade. E a paisagem que destaca o aspecto econômico de uma sociedade. Então, você tem aqui 4 opções. Qual dessas opções vai falar sobre o aspecto cultural, sobre o aspecto histórico, sobre as desigualdades, sobre a questão econômica, né? Então, como eu disse para vocês, cada lugar tem a sua história e tem as suas adaptações. Por exemplo, nós temos um bairro aqui chamado Distrito Industrial. Por quê? Porque lá tem indústrias, é um bairro que tem várias indústrias. Então, por isso ele é chamado de um bairro industrial. Existem bairros que são comerciais, que existem grande número de comércio, como por exemplo aqui no CPA ou no centro. E existem bairros que são mais residenciais, com poucos comércios. Então, disso que a professora explicou para vocês e mostrou, tentem localizar qual paisagem você deve colar em qual lugar. Se você estiver com dúvida, não passe cola, tire foto, mostre para a professora ou vamos fazer uma chamada junto, uma chamada de vídeo, para que não cole no lugar errado, para que você não tenha dúvida. Que nós vamos continuar falando sobre a sociedade, sobre as paisagens, sobre os tipos de grupos sociais, ok? Beijo, galerinha. Até a próxima aula.